Escobar, qual o top 5 das ES essa semana? Vamos lá. Nivus, Virtus, Renegade, Creta, Compass Limit. Fechou? Só mais um. Vamos lá. Toro 1.3 Turbo 2022 com 38 mil km rodado, muito nova, carro extraordinário. Simbora, turma! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Bom domingo a todos, tá? Que temos um domingo abençoado, uma tarde maravilhosa. Que a semana que se inicia, né? A semana se inicia hoje, no domingo. Seja uma semana maravilhosa e abençoada para todos nós, todos os torcedores do Santa Cruz Futebol Clube. Torcedor tricolor, é muita informação, tá? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a SAF do Santa Cruz e sobre a folha salarial que o Santa Cruz terá no próximo ano de 2025. Inclusive, torcedor, a SAF do Santa Cruz aí, como a gente falou no vídeo anterior, é uma SAF que é diferente de todas as SAFs do Brasil, tá? E tá me cheirando uma SAF de amigos. A gente vai contextualizar. Primeiro, tá? Deixar bem claro aqui que a gente não tá criticando. A gente tá se baseando no que o presidente do Santa Cruz falou. E aqui a gente vai trazer a fala dele para vocês também tirarem as suas conclusões. Mas antes, torcedor, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Cada vez que você assiste e deixa o gostei aqui, ó, o joinha, mais pessoas vai ter acesso a esse vídeo. E assim, torcedor, é muito importante você espalhar esse conteúdo, espalhar esse vídeo para o torcedor do Santa Cruz aí que não tem tempo, né, de estar vendo as notícias do Santa Cruz direto, instantaneamente, como surgem as notícias, ele, de uma hora ou outra, chegar essa informação no celular dele. Então, quanto mais você puder espalhar, compartilhar para amigos, a gente agradece. E o torcedor também vai ficar por dentro, né? Porque a partir de agora, torcedor, essa nova fase do Santa Cruz, o torcedor tem que estar por dentro de tudo para que a gente não deixe nunca mais o Santa Cruz cair nas mãos de irresponsáveis, como caiu, como passou esses últimos 40 anos, tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui, torcedor, está o nosso Instagram, CastCoral14. Vai lá também, dá essa moral, segue o nosso Instagram, porque lá a gente também municia, né? A gente abastece sempre notícias instantâneas que vai surgindo sobre o Santa Cruz. Mas, torcedor, sem mais delongas, o vídeo é um pouco longo e eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, tá? Tem a fala do presidente e a gente vai contextualizar o que ele falou. Primeiro ponto, torcedor. O Santa Cruz ter até a quarta maior folha do Campeonato Brasileiro da Série D, isso sem SAF já é obrigação, tá? Sem SAF já é obrigação. Porque, por exemplo, dos times que subiu esse ano, a maior folha é a do Retrô, mas o Retrô é um ponto fora da curva, torcedor. A folha do Retrô esse ano girou em torno de R$700 mil. O Retrô é um ponto fora da curva na Série D. A folha do Retrô, inclusive, ela é até superior de alguns times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente vai deixar o Retrô de fora. Mas o Itabaiana, por exemplo, que subiu para a Série C, tem uma folha que gira em torno de 180 a 200 mil reais. O Maringá, o mesmo exemplo, tá? O Maringá, uma folha ali que gira em torno de 300 mil reais. Então, assim, o Santa Cruz, pelo tamanho do clube, pela camisa e por ter 5 milhões de torcedores, é obrigação o Santa Cruz, sem SAF, ele já ter a maior folha do campeonato da Série D. Com SAF, torcedor, ele tem até a obrigação de ter até a quarta maior folha de uma Série B. Quanto mais de uma Série D ou de uma Série C. Então, assim, isso aqui é meu ponto de vista. E por que eu estou dizendo isso, torcedor? Porque o torcedor do Santa Cruz, ele se contenta com tão pouco, torcedor. Tá na hora, torcedor, e aqui é um recado meu, tá? Tá na hora do torcedor do Santa Cruz ele saber
o poder que ele tem, que ele não sabe. A gente já deixou em tanta zona de conforto, tanto ex-presidentes, dos últimos 40 anos. Esses últimos 40 anos, torcedor, 90% dos ex-presidentes que passaram no Santa Cruz, que deixou o Santa Cruz nessa situação atual, o torcedor do Santa Cruz, ele deixou esses ex-presidentes numa zona de conforto tremenda. E aí, o que é que a gente pede para 2025? Daqui em diante, torcedor, o torcedor tricolor, ele não pode mais deixar nenhum presidente e nenhum dirigente em zona de conforto. Tem que fazer cobrança. Cobrança inteligente. Isso é óbvio. Ninguém está pedindo para quebrar, para bater nada. Até porque se você fizer isso, você está sendo um criminoso. Você está cometendo um crime. E aqui a gente repudia. Mas cobrar, torcedor. De fato, primeiro jogo do Santa Cruz no Arruda, dia 6 de janeiro. A gente já tem que, o torcedor do Santa Cruz tem que cobrar já. Mas a gente vê até alguns comentários. Mas o Santa Cruz, ele não tem condições de ser campeão pernambucano, porque o Sport, ele pode subir para a Série A e pode ter um orçamento gigantesco. E aí o Sport vai atropelar tudo. Não é assim não, torcedor. Folha salarial, ela não entra em campo não, tá? Ela tem a probabilidade de dar certo, mas também não é certeza de resultado positivo não, tá bom? A gente vê como são as decisões e os jogos entre Santa Cruz e Sport. Esse ano, por exemplo, foi um exemplo para que todas as estatísticas aí ela fosse quebrada. Santa Cruz sem divisão, formou um time aí no campeonato aí em um mês e bateu de frente com o Sport taco a taco. Então assim, vamos tirar logo esse pensamento aí, torcedor, e cobrar para que no próximo ano o Santa Cruz entre forte e lute pelo título. No próximo ano, torcedor, vai completar 5 anos se o Santa Cruz ganhar um clássico. Isso não é normal, isso é muito anormal, mas muito anormal mesmo, do tamanho da torcida que o Santa Cruz tem. Então esse é o primeiro ponto, cobrar com inteligência. O Santa Cruz no próximo ano, ele tem que vir forte. Porque no primeiro jogo do Arruda, imaginem, 45 mil pessoas. Eu não tenho dúvida que vai ter esse público no Arruda contra o 13 na seletiva da Copa do Nordeste. Imagina, torcedor. E outra, a cobrança, ela vai do time que está jogando dentro de campo até o patrimônio do Santa Cruz, que tem que estar cuidado. A partir de janeiro, a cobrança tem que ser essa, torcedor. A gente não pode mais ficar se contentando com pouca coisa. Então, dentro de campo, todo time que vier jogar contra o Santa Cruz no Arruda, ele vai ter que sentir a força do Santa Cruz. Ganhar, perder ou empatar faz parte do jogo, mas o Santa Cruz tem que ser imponente dentro do Arruda. Tem que ser imponente dentro do Arruda. Imagina 40 a 45 mil pessoas e o Santa Cruz recuado, tomando pressão de times pequenos que passaram por aí, vieram aqui no Arruda e deitaram e rolaram em cima do Santa Cruz. Isso tem que ser combatido com urgência, torcedor. Então todo time que vier jogar com o Santa Cruz no Arruda, ele tem que sentir a força do Santa Cruz. Tá bom? Indo agora, torcedor, para a questão da SAF. A entrevista que o presidente deu ao amigo Léo Medrado, né, e Traíras, que é o canal do Léo Medrado, né, é um podcast lá, ele deixou muita informação. E aí, a gente, ao assistir a entrevista por completo, a gente separou esse trecho. E a pergunta muito boa do Ricardinho Rocha, que é filho do ídolo do Santa Cruz e tetracampeão mundial, Ricardo Rocha, o zagueirão. E o Ricardinho perguntou a seguinte pergunta: presidente, você está se antecipando na questão de contratar um executivo de futebol? Inclusive a gente passa a informação aqui que o Santa Cruz já está atrás de executivo de futebol e pode anunciar nos próximos dias. Você já está se antecipando a contratar um executivo de futebol e está em vias de renovação com Itamar Schulli ou contratar um novo treinador. Como o Santa Cruz está perto de fazer uma SAF, isso não vai gerar um conflito, não? Essa foi a pergunta do Ricardinho. A gente vai passar aqui para vocês verem o que o Ricardinho perguntou e o que o presidente falou. E veja, torcedor, o que o presidente falou. E eu até concordo, tá? Porque o Santa Cruz ainda está em negociação da SAF, tá? A opinião minha, está em negociação da SAF e tem que rodar o time mesmo. Tem que fazer um time, tem que ter um treinador, tem que ter um executivo de futebol. Isso é absolutamente normal. O presidente
Está coberto de razão, tá? Só que ele diz uma questão que a gente tem que se atentar aí, a gente tem que prestar atenção muito aí sobre essa situação. Ele diz tudo isso que eu falei, que tem que contratar um time, mas ele deixa nas entrelinhas e ele confirma que, sobre a questão da SAF, com os parceiros que ele conversou, que os parceiros até disseram, não, você está normal, isso aí você está correto, a gente vai até ajudar, mas a gente vai entrar com o carro em movimento. Ou seja, torcedor, ele diz que conversou com os futuros parceiros e os parceiros irão ajudar e vão entrar com o carro em movimento. Se ele fala isso, torcedor, então quer dizer que os parceiros são conhecidos do presidente e provavelmente, ou não, né? Pode ser amigo dele, ou que tenha já passado em alguma forma pelo clube, ou de alguma maneira já ajudou Santa Cruz em alguma situação. Porque assim, inclusive a SAF do Santa Cruz, como a gente falou aqui, torcedor, ela é diferente de todas as SAF do Brasil, tá? A gente não está criticando o presidente, nem está criticando a SAF do Santa Cruz, não. Até porque ninguém pode criticar. Se vai dar certo ou errado, só o tempo dirá. Mas essas informações que o presidente vem passando e passou no último podcast do Léo Medrado, deixam tanto quanto o torcedor ressabiado e preocupado com o que pode acontecer com Santa Cruz. Porque uma das preocupações e um dos desejos do torcedor do Santa Cruz é que a SAF chegue para limpar o Santa Cruz, para varrer o clube. E nesse modelo de SAF aí, como o presidente deixou claro também no podcast, no vídeo passado a gente trouxe isso, que qualquer sócio do Santa Cruz pode ser acionista e pode ser dono do clube. Imagina, torcedor, os ex-presidentes que deixaram o Santa Cruz nessa situação sendo dono no Santa Cruz. Então, assim, é uma questão aí que isso precisa ser bem explicado para o torcedor, isso precisa ser bem detalhado, e o presidente vai falar, vai fazer isso também, esse detalhamento. Ele disse que vai contratar uma consultoria, inclusive até vazou já, né, a consultoria, Alvarez e Marçal, né, é bem provável que seja essa a consultoria que o presidente vai anunciar. E aí, torcedor fica meio que com o pé atrás sobre esse modelo de SAF do Santa Cruz. A gente tem ainda, né? A gente quer ver as informações que vão ser passadas pelo clube. Deixa o teu comentário, torcedor, aí, desse contexto que a gente fez. E depois que você vê agora o presidente falando sobre tudo isso que a gente falou, sobre tudo isso que a gente comentou. Se você concorda, não concorda, deixa a tua opinião. Comenta aqui, vamos debater sobre isso aí, torcedor. Mas a gente vai ser fiscal, tá? A gente está numa luta tremenda aqui para fazer um Santa Cruz melhor, junto com todo torcedor, para melhorar o Santa Cruz. E o torcedor, nem a gente vai tolerar ex-presidentes e ex-dirigentes que passaram pelo Santa Cruz, que contribuíram bastante para a situação atual do clube, estarem dentro do Santa Cruz, não. A gente não vai tolerar. E a gente vai, se houver isso, vamos divulgar e vamos cobrar para que eles sigam os seus caminhos e deixem o Santa Cruz em paz, o Santa Cruz seguir. Porque eles já prejudicaram demais o Santa Cruz, tá bom? Mas deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, comenta aqui bastante. Na tela o presidente falando tudo isso que a gente falou aí, para vocês aí tirarem suas conclusões. Na tela. Tem um combinado entre nós, né? Eu conversei com o Itamar antes da gente assinar isso tudo com o próprio Laércio e ficou acertada a volta dele. Então, com relação a isso, tudo muito tranquilo. Deixa eu fazer esse combinado não acontecer, quanto é? O contrato? A multa. Existe multa? Não existe multa. É mais confidencial o contrato, mas existe multa. Mas só pra gente. Mas é nessa faixa. Ninguém tá vendo, não. É na faixa de 300 mil reais, não é isso? Não, veja, na realidade, eu vi até o programa também ontem, é como o Laércio falou, eu acho que isso é o que pesa menos, né? Porque se fosse o caso, Laércio pagaria. Não tem dúvida disso, né? Então não tem nenhum problema. Não. Deixa eu fazer uma colocação que eu gosto muito de fazer nessas questões. Para mim é uma das leis da vida, presidente. Você quer entender uma pessoa, se coloca no lugar dela. Perfeito. Então coloque-se no lugar de Chuli. Você ficaria no Retrô ou voltaria para o Santa? Voltaria para o Santa.
Pela palavra. Pela palavra. Mesmo que ele visse que no momento, pela conjuntura de tudo que aconteceu, talvez profissionalmente para ele fosse melhor ficar no Retrô. Mas veja, aí é uma questão de percepção, né? Eu, por exemplo, acho que voltar para o Santa Cruz nesse momento é um prêmio também. Por quê? A gente está fazendo uma transição, né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Quando a gente assumiu o clube, só relembrando, a gente tinha 3 jogadores de profissional, 3. Contratamos em pouco tempo 23 jogadores. Remontaram tudo. Né? Remontou tudo. E aí veio a mão de Deus, tá? Eu digo isso com tranquilidade, porque eu acho que a gente não tinha essa capacidade de chegar até onde chegou. Se a gente passa, naquele negócio de si, a gente passa na semifinal do Sport, eu acho que seríamos campeões. Que, na minha cabeça, o campeão sairia daquela semifinal. Mas, enfim, fizemos um campeonato muito bom, que a torcida parabenizou, e o principal objetivo era a Série D, conseguimos. Ok, com uma folha limitadíssima, tá certo? Então deu tudo certo naquele momento. Agora veja, qual é o outro momento agora? Que aí vamos entrar no futebol, tá? Por exemplo, nós vamos jogar a Série D. Aí eu estou garantindo à nossa torcida que o Santa Cruz na Série D estará entre as 4 maiores folhas do campeonato. Tá? Entre as 4 maiores folhas do campeonato. Posso tocar num assunto um pouco delicado? O Santa, ele se baseou muito na venda do CT Valdomiro nesse ano. Que era uma grana que era meio que você tinha como grande trunfo para essa montagem. Qual é o grande trunfo para o ano que vem, para essa montagem? Você tem que tirar leite de pedra nessa finança. Aí eu acho que são 2 vieses. Primeiro, é a questão que nós estamos hoje num outro momento, tá? Então, a questão mesmo dos patrocinadores. O plano de patrocínio nosso hoje é infinitamente maior, com o calendário cheio, e os valores são muito maiores. A verba dos patrocinadores supriria a ausência da verba do CT do Valdomiro Silva. Perfeitamente. E aí também vem outro assunto que vamos chegar depois, que é a SAF, que aí vamos tratar a parte. Mas isso também vai influenciar na parte do futebol. Mas assim, você veja, então a gente tem a oportunidade de disputar uma Série D com uma das 4 maiores folhas do campeonato, com a torcida ávida, né? O Clube Unido, né? A possibilidade de SAF, tá? Então os projetos todos andando, tudo em dia, é bom lembrar mais uma vez, tudo em dia no clube. Então é um momento de transição histórica no clube, ou seja, quem estará nesse momento com a gente, eu acho que vai ficar gravado no clube. Então por isso é que eu digo que eu acho que eu votaria, eu sendo Tamachula, eu votaria sem nenhum demérito a nenhum outro clube. Ô presidente, mas assim, entendemos o seguinte, caso a SAF dê tudo certo, você já está contratando já tem um treinador e estão atrás do executivo, certo? A SAF, ela não se sentiria um pouco assim, excluída nessa decisão, já que o Santa Cruz está se antecipando, porque normalmente quando entra a SAF, ela entra diretamente no futebol e botar os profissionais que eles entendem que são capacitados para aquilo ali. Eu acho que não ficaria assim, um pouco estremecido, não, logo de cara. Não, veja, aí tem muito boa pergunta, Ricardo, muito boa pergunta, mas veja, tem 2 questões aí importantes para colocar. Primeiro, que nós estamos num momento de transição, tá? Até fazendo essa SAF, isso tudo demanda burocracia, tempo, coisa e tal, a gente não pode ficar parado. Não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando. Então, e eu tenho conversado com os nossos futuros parceiros e todos estão muito tranquilos. Dizer, a gente vai entrar com o barco, quer dizer, o carro rodando. E a gente vai já ajudar nesse momento. Mas a gente tem a percepção de que vocês têm que tocar nesse primeiro momento. Então, eu acho que nesse caso não teria nenhuma dificuldade com relação a isso, porque a gente não pode esperar, né? Dia 6 de janeiro, eu acho que é isso, a gente joga contra o 13 do Campina Grande na seletiva da Copa do Nordeste já. Então, veja, a gente tem que correr contra o tempo. Então, eu não vejo dificuldade nisso. Já definida essa data, dos dia 6? Eu acho que sim. Por volta do dia 6 de janeiro. E o jogo me parece que é aqui, em Pernambuco. São duas pré-partidas. 2 partidas pré-Copa do Nordeste, em que o mando de campo é um jogo só. E seria aqui no. Isso. Dia 6 de janeiro. Pelo 13. Então, assim, entendo que, primeiro, respondendo essa pergunta, que nós estamos em transição. E, segundo, aí tem uma informação muito boa, que também vai entrar depois na questão da SAF, que esse modelo de SAF que nós estamos construindo e vamos fazer é um pouco diferente do que você vê por aí. Um pouco diferente não, existem modelos semelhantes no Brasil, tá? Semelhantes. Mas, porque a torcida, e eu entendo também a ansiedade, por que não faz a SAF? Aí vai vir lá o cara do Catar, o cara do Emirados Árabes, vai comprar para o futuro no clube. Ou então vai vir aqui um estrangeiro, um europeu, vai comprar. Pô, não é bem assim. Eu repito mais uma vez. Não foi feita nenhuma SAF no Brasil de 24. Por quê? Porque em 21, quando a lei é aprovada, virou festa, né? Sim. Eu já li muito sobre isso, tá? Então, era salvação para todos os males. Não foi a realidade. Né? Alguns deram certo, outros deram errada. E com isso, houve
puxaram o freio de mão, vamos dizer assim. Então não é uma coisa que você ir para o mercado e dizer, eu quero investidor e você arrumar, não. Não é fácil assim. Né? Presidente, deixa eu voltar aqui só a questão do Pois Chuí. não. A gente vai entrar nessa.